Oi, gente, vamos começar agora o terceiro episódio do podcast. E eu tô aqui com elas, que eu já contei pra vocês quem são. Elas foram muito pedidas quando eu abri a caixinha, perguntando, Quero saber disso depois. apareceu o nomezinho de vocês, Adorei. bastante. Então, estamos aqui ainda em contato remoto com a Renata, mas ainda vamos ter a oportunidade desse presencial aí. E com a Muri, mas eu vou abrir para vocês se apresentarem. Vou começar com a Muri, convidei para ser minha co-host. Muri, se apresente. Tudo bom? Eu sou Muriel, fui educadora física já, trabalhei como personal por muito tempo, depois fui migrando para as redes sociais e daí hoje em dia eu trabalho só com rede social mesmo. Deixei a parte de personal de lado, mas estamos aí no assunto do exercício que a gente vai conversar aqui, de autocuidado, vai ser bem legal. E você, Rê, por favor, se apresente. Olá, pessoal que está assistindo esse podcast. Meu nome é Renata Concha. Assim como a Muriel, também sou personal, trabalho com as redes sociais, especialmente para ajudar as mulheres com autoestima no pós-parto e recuperar a barriga do pós-parto, né? Que é a minha especialidade em diástase. Então, é isso que a gente vem trabalhando forte e ajudando especialmente a mulherada a recuperar a autoestima no pós-parto. É isso. A Rê, eu vou falar um pouquinho assim, adiantar já, porque eu conheço ela, conheço um pouco da história dela. Então, a Rê teve sua segunda gestação recentemente, né? Que é do Léo. Mas, há 3 anos atrás, né, Rê? Da Juju nasceu. Ela teve a sua primeira filha, ela morava nos Estados Unidos. E aí conta um pouquinho do caminho que você percorreu para chegar no que você faz hoje, Rê, nas redes sociais. Tá bom, então, antes da Juju, eu já trabalhava com personal lá nos Estados Unidos, eu sempre tinha estado envolvida em ambiente de academia, e aí quando eu engravidei da Juliana, pouco se sabia sobre exercício na gestação, tanto que eu falo que eu tive uma desorientação médica, né, para parar os exercícios no primeiro trimestre, sendo que eu era ativa, enfim. E aí, por conta disso, acabei não conseguindo retomar as atividades físicas na gestação da Juju. Não foi uma gestação planejada, então daí surgiram várias outras questões. Tive depressão gestacional, falta de exercício, foi bem difícil aceitar o meu corpo na gestação, uma mudança muito grande. E aí ela acabou nascendo, e aí junto com ela nasceu então a mãe Renata, né? E eu falo que eu era doida da maternidade, eu vivia só pela Juliana. Era ela o dia inteiro, pensava nela o dia inteiro, e assim eu ia me deixando, eu ia me desconectando da mulher, né? Eu dei lugar apenas para a mãe e fui matando aquela mulher no pós-parto. E aí eu me deparei, então, depois de um ano, uma depressão, né, no pós-parto. E aí foi quando eu precisei parar com tudo que eu estava fazendo, rede social, me afastei, falei, eu preciso cuidar do meu interior, da minha cabeça, para saber o que está acontecendo aqui. E aí, com terapia, eu fui me conectando comigo mesma, fui lembrando das coisas que me faziam me sentir mulher, né? De tudo que eu vinha eu tinha aprendido, né, ser mãe, mas eu tinha me desconectado muito dessa mulher. Eu não conseguia ver a importância de dar espaço para a mulher Renata também viver junto com a maternidade. E daí, depois que eu consegui me conectar comigo mesma, foi quando, então, surgiu essa minha grande revolução de ajudar outras mulheres, assim como eu, a recuperar a autoestima no pós-parto, né? A deixar com que essa mulher ande junto com a mãe que você acabou de se tornar, né? Antes eu só achava assim, eu virei mãe, agora, né, tudo que eu gostava de fazer não posso mais fazer. E eu descobri que não é um ou outro, né? As duas podem andar juntas. Você não precisa ser mãe ou ser mulher, você pode ser as duas. E aí, então, eu vim trazendo, né, essa consciência para a mulherada, com as minhas redes sociais, né, a importância dela se olhar, a importância dela se priorizar, e retomei os meus... uma das coisas que eu mais gostava de fazer, que era ajudar mulheres e dar aulas, por exemplo. Então, daí eu criei o meu programa, o Melhor Versão, justamente para ajudar as mulheres a encontrarem a sua melhor versão na maternidade. Então, a minha filha demandava muito, assim como todos os bebês, né? Ela é um bebê que mamava 100% no peito, eu tentava ir para academia, ela não aceitava nenhum outro tipo de leite, ou mesmo mamadeira, chupeta, então era só eu 100%.
eu falei, bom, a academia para mim não vai funcionar enquanto ela estiver no peito. Então, eu resolvi fazer exercícios em casa e aí montar, então, o meu programa. E nisso eu vi o quanto as mulheres tinham essa necessidade, sabe, assim, de se juntar, de ter uma causa, de falar, nossa, isso aqui é bom para mim também. O exercício físico eu amo fazer, eu preciso ter esse tempinho, eram 30 minutinhos. E aí foi quando eu resolvi, aí deslanchei, né? Fiz o meu programa, continuei postando nas redes sociais, e aí hoje estou aí com mais de 100 mil mulheres buscando a sua melhor versão e se recuperando aí no pós-parto. Então, esse é um pouquinho da minha história até chegar onde eu cheguei. Resolvi engravidar de novo, né? E aí foi totalmente diferente. A gestação do Léo, o pós-parto do Léo com o pós-parto da Juju. Bom, eu conheci a Renata, para quem não sabe, eu conheci a Renata por causa de seguidoras minhas que me encaminhavam vídeos da Renata, exatamente porque a gente estava grávida ao mesmo tempo, e eu reclamava uma gestação gemelar, eu tinha muitas dores, apesar de fazer todo um acompanhamento, apesar de não ter deixado de treinar. E aí elas me encaminhavam uns vídeos da Rê, olha, é exatamente essa dor que você sente, ela tá ensinando como que faz pra evitar, como que faz pra ser diferente. A internet é muito bom nisso, né? Muito, cara. Sério. E várias pessoas me encaminharam. E aí nisso, respondendo um story dela, a gente começou a conversar, ela me seguiu. E a gente marcou um encontro em São Paulo e desde aí a gente nunca mais deixou de conversar. A gente já fez lives juntas e a gente conversa sempre. A Renata foi uma das pessoas que foi rede de apoio pra mim no meu pós-parto, porque além de tudo que ela postava, que me ajudava a me sentir um pouco mais leve, menos culpada, ela também conversava comigo no particular ali, e às vezes eu falava, Rê, não tô bem. Aí ela conversava comigo, Flávia, olha, não se cobra tanto e tal. E foi muito legal, né? E a atividade física é muito isso, né? Às vezes as mulheres focam na atividade física tanto na gestação quanto no pós, por causa do corpo mesmo. Só que o tanto que isso muda a nossa cabeça, o dia, a noite, o bem emocional, dormida, tudo. Tudo, né? A nossa disposição, né? Literalmente, o exercício físico, ele muda a nossa disposição. E eu sei que para gestantes é difícil escutar isso. Como é que me exercitar, cansar no exercício vai me deixar disposta? E aí vem sempre meu questionamento, mas você já tentou? Né? E é sempre meu questionamento para as mulheres. Eu não tenho tempo de me cuidar, eu não tenho tempo de tirar o meu pijama. Eu falei, mas você já tentou? Você já cronometrou quanto tempo leva para você fazer esse simples ato? O quão bem ele vai fazer se você realmente fizer? Então, é muito importante, né? A gente poder olhar para si, tanto na gestação, porque aquilo, meu marido sempre falou uma coisa, ele falou assim, os 9 meses vão passar e você tem uma escolha, ou você vai escolher reclamar os 9 meses e ficar, eu tô cansada, eu tô indisposta, porque a gestação, porque a barriga, porque me dói, ou simplesmente entender que você vai passar por tudo isso, mas dá para ser um pouco mais leve. Então, como é que você vai fazer ser mais leve? E daí eu falei, bom, é verdade. Então, o que eu vou fazer? Vou continuar me exercitando, vou continuar ajudando as mulheres, vou continuar ficando mais bonitinha. Então, assim, mesmo na gestação, com a Juliana, eu só usava a roupa do meu marido, aquelas camisas, sabe? Era o terror. Agora, do Léo, não. O Léo, eu já tentava colocar umas roupinhas mais bonitinhas, apesar, né, de estar... Eu nunca fui uma pessoa que gostei muito da gestação, né? Se falar para mim, se eu pudesse pular a gestação, eu pulava. Mas eu aprendi na gestação do Léo a gostar de assim, aproveitar esse momento, sabe? Assim, a passar os 9 meses com mais leveza do que eu passei da Juliana só reclamando e querendo matar todo mundo que estava na minha frente. Era tipo isso. Que às vezes acontece, né? Às vezes acontece. Eu acho também nessa questão da Rê, não foi só o fato de ter sido uma gestação inesperada, de você não estar pronta pra lidar. Porque assim, quando a gente quer muito uma gestação, já é muito difícil, né, lidar com tudo. Imagina quando você não tá preparada. Mas também o fato de ser a primeira gestação. Apesar de que, eu vejo assim, a Muriel, ela leva as coisas muito mais leve do que eu levei no início do meu pós-parto, sabe? Pelo que eu acompanho, assim, de longe, pelas redes sociais. Uhum. Eu sei que é só um recorte, né? Uhum. Mas assim, pra mim, meu puerpério foi muito pesado. Eu sofri muito, eu me desesperei várias vezes, eu chorei muito. Eu fui só mãe, eu fiquei vários dias sem conseguir escovar os dentes. Tudo bem que são 2, né? Então é um pouco mais complicado, É um pouco né? mais rapidinho pra fazer as coisas.
né? Você já foi jogada 2 responsabilidades de uma vez. Eu já fui Imagina se a gente já acha difícil uma. mãe de primeira viagem De de gêmeas, né? Então foi isso. Eu me cobrava muito, eu ainda me cobro muito, mas eu já consegui deixar um pouco mais leve. Mas eu acredito que sempre a segunda gestação vai ser um pouco mais leve. Mas é óbvio que isso vai de mulher para mulher. Assim como eu acredito, você vai me contar agora, que a sua foi mais. O seu pós-parto foi tranquilo. Meu pós-parto foi bem tranquilo. Minha gestação inteira foi muito tranquila também. Não sei se pelo fato da Laís ter ficado sentada a gestação inteira, me deixou um pouco menos sem dor. Eu não tinha incômodo nenhum. Eu treinei até um dia antes da Laís nascer. E a Laís nasceu com 40 semanas e um dia. E assim, eu não parava de fazer as coisas. Mas também no começo da gestação eu fiquei muito enjoada, muito indisposta. Eu fui voltar para academia com 14 semanas, pra você ter ideia. Porque antes, de fato, eu não conseguia por passar mal, assim, sabe? Então, depois, na hora que vai passando essas... Que a gente fala, né? Vamos tentar, é só tentar e tal. Realmente tem dias que não vai, mas tem dias que realmente tentando a gente fala, meu... Era só eu pôr a roupa e sair mesmo, sabe? A gente vai se acomodando um pouco. Então, minha gestação foi bem tranquila. Meu pós-parto foi bem tranquilo também, porque a Laís era muito sossegada. Então, acho que isso também me ajudou muito também, assim, sabe? Então, a minha leveza acho que veio também da colaboração ali Da Laís. da Laís mesmo. Ô, Muri, eu acho que isso é coisa de bebê sentado. Porque o Léo também, assim, ó... Ele não era aquela criança que se mexia muito na barriga. Então, assim, eu não tinha tanto incômodo como eu tinha na gestação da Juju. Então, eu também acho que a gente tem um... Não, eu falo assim, eu falo até brincando que eu fiz cesárea, né? Eu falei, se eu não tivesse feito cesárea, porque eu marquei a cesárea daí para 40 semanas e um dia, se por acaso eu não entrasse em trabalho de parto antes, né? Que eu queria viver o trabalho de parto, mas Laís estava um Buda lá dentro, ela tava zen total, não ia sair de jeito nenhum. Eu falo brincando que é capaz dela estar aqui até hoje se eu não tivesse marcado a cesárea dela, assim, sabe? Porque ela realmente é muito calminha, muito, muito, muito calminha. Até hoje, né? Até hoje, muito zen. Então, e isso que você falou assim, às vezes é só colocar uma roupa e ir. Principalmente no pós-parto, eu acho que tem uma linha muito tênue entre, de fato, às vezes não dar pra fazer... Não só na questão do tempo, mas porque às vezes a gente não tá bem pra isso, sabe? A gente não consegue mesmo, tipo, não surge aquele ânimo. E óbvio que quando a gente se esforça e começa, o ânimo volta, assim. Então tem essa linha tênue entre as duas coisas, entre não tomar iniciativa e tirar o pijama, que nem você falou, e o fato de às vezes não conseguir mesmo. Depende dessa pessoa, às vezes ela não tem nada de rede de apoio, a dor que ela tá sentindo nesse pós-parto, como que foi essa gestação dela, quais comorbidades essa mulher carrega, né? Às vezes, na meia hora que ela tem no dia, ela prefere, às vezes, tomar um banho, por exemplo, né? Porque, às vezes, não tá tão bem, assim. Só que é uma coisa que, aos poucos, eu acho importante a gente pôr isso na cabeça, só pôr na cabeça. De tipo, tô muito parada, o que eu posso ir fazendo? Não, eu vou aos poucos voltando. O dia que tá se sentindo bem, vai. Então, acho que é um processo também. O mesmo processo que você vive de, nossa, não tô afim, não tô conseguindo. Eu acho que você tem que pôr o processo na tua cabeça de eu preciso dar um passo à frente assim que começar a E sabe uma coisa? abrir o céu, assim, sabe? Uma coisa que eu acho que influencia muito também nessa questão do pós-parto, da falta de coragem da mulher, lógico que o nosso psicológico, ele é treinado, né? A gente treina ele pra se motivar ou não, mas de tanto que a gente ouve durante a gestação que vai ser muito difícil esse pós-parto, a gente se arma, né? A gente fala, ferrou, acabou pra mim, entendeu? Eu lembrei de você, porque a Muriel falava isso, falava assim, gente, ficava para de revoltada. colocar um terror na minha vida, porque ela recebia tanta mensagem de gente falando que a vida dela tinha acabado, que ainda bem que ela não se desesperou. Ela falou assim, não. Vocês estão malucos. O que vocês estão pensando, gente? Calma. Eu acho que tudo depende também das frustrações que cada um teve. Eu acho que a pessoa hoje em dia, não, mas uma grande maioria, tem o péssimo hábito de depositar todas as frustrações suas em cima de outras pessoas, assim. Então, se às vezes eu não conseguia fazer alguma coisa, não quer dizer que aquela mãe também não vai conseguir, entendeu? Só que a pessoa, acho que, sei lá, olha pra uma grávida, vê a barriga e fala, puta, já sei, vou comentar que ela não vai tomar banho, eu vou comentar que ela
que ela não vai fazer mais nada, que ela não vai mais dormir, que isso, que aquilo. E, tipo, é muito diferente, gente. Não tem nada a ver. E é verdade, assim, apesar de tudo isso realmente acontecer, existe privação de sono, a gente fica cansada. Tem várias mulheres, infelizmente, que não têm rede de apoio, né? Eu falo assim, o ideal seria que todas tivessem, mas infelizmente essa não é a realidade. Ainda assim, eu sempre falo para as meninas, eu acho que esses dias onde a gente não tá afim, eles precisam ser exceção e não rotina. E aí que o grande divisor de águas acontece. Sim, tem dias que nós não estamos dispostas. E eu concordo, eu também tenho esses dias, mas são exceções na minha vida. E, infelizmente, dentro da maternidade, dentro desse mundo da mãe, muitas mães, elas usam esses dias. Hoje não, eu tô cansada. E elas vão acumulando, vira aquele círculo vicioso, né? Eu tô cansada, então porque eu tô cansada eu não vou tirar meu pijama, porque eu não vou tirar o pijama eu não vou fazer nada por mim. Já que eu não vou fazer nada por mim, eu vou comer a beça, já que eu vou comer a beça eu não vou fazer exercício porque não vai resolver nada mesmo. E ela começa, a viver nessa rotina. E aí é o grande problema. É aí aonde a sua perda de identidade acontece, a sua baixa autoestima também impacta a sua vida. E aí onde eu falo para elas que assim, a gente precisa trocar esse círculo vicioso. A gente precisa ter. Não é sempre que a gente vai ter ânimo ou motivação. Então, a gente precisa virar a nossa chave e entender que o que faz bem. A gente precisa criar uma rotina saudável. Saudável, eu digo, de hábitos saudáveis. E eu não estou falando de alimentação, mas hábitos saudáveis mesmo, assim, que faz bem para sua mente, para o seu corpo, para você se sentir bem como mulher. Então, assim, eu tenho uma regrinha. Mesmo depois que eu tive o Léo, era assim, acordar independentemente como eu me sentia, eu não passaria o dia de pijama, justamente para não entrar dentro desse círculo vicioso, onde um dia eu entrei, onde o dia foi muito difícil eu conseguir sair, que me levou numa depressão, sabe? E isso é muito difícil, porque você com um bebezinho pequenininho, imagina, a Juju com 1 ano, eu não conseguia ter uma conexão com ela, eu me sentia literalmente um móvel da casa. A casa estava limpa, ela estava linda e eu me sentia o cocô do cavalo. É isso que eu falo. Eu me sentia isso, não me sentia assim péssima, porque eu vivia dentro desse círculo vicioso, sabe? De nunca ter um tempo para mim. E aí sempre a minha desculpa era: porque o puerpério é muito difícil, porque é assim mesmo, porque a gente tem que entender que nos primeiros anos do bebê é assim mesmo. E aí é quando eu comecei então a deixar de seguir aqueles Instagrams da maternidade real, onde a mãe fica cansada, sempre com olheira, sempre desgastada, sempre reclamando, e eu comecei a buscar por outro tipo de mulheres, que apesar de serem mães, ainda assim viviam uma maternidade feliz. Eu falei, gente, eu cheguei num momento da minha vida que eu tinha raiva da mãe que era feliz. Olha isso, olha a loucura. Não posso estar aqui, sabe, eu ficava com raiva da mãe que vivia um puerpério igual da Múria. Eu falei, como é que pode estar feliz desse jeito? E eu tô aqui toda capenga. Eu falei, não é possível que a pessoa tá feliz. E aí eu percebi que o problema era comigo. O problema não era a maternidade. O problema não era o bebê, porque o bebê vai demandar, independente da vida que você tiver, o bebê vai demandar. Eles têm que demandar. Eles vieram para essa terra para que a gente pudesse entender, a gente deixasse de ser egoísta. Mas a gente precisa, assim, encontrar o nosso lugar dentro dessa nova rotina, entende? Então, assim, a gente não deve esperar por uma motivação para que a gente faça algo por nós. Então, assim, a gente precisa ser disciplinado ao ponto de levantar e tirar o nosso pijama, de levantar e fazer algo por nós. Eu falo, por exemplo, se a gente tem só na nossa cabeça uma rotina, não funciona muito bem. Por isso que eu falo para as meninas, sempre planeja o seu dia, apesar de não dar certo, né? Porque o bebê às vezes é muito imprevisível, também não é rotina que sempre não vai dar certo. Porque uma hora o bebê vai se encaixar numa rotina, você vai se encaixar numa rotina, e aí vai começar a funcionar. Agora, se você só acorda e você não tem uma direção de como vai ser o seu dia, aí realmente o bebê vai demandar, a casa vai demandar, o cachorro vai demandar, todo mundo vai demandar, e você vai sempre ficando por último. E é aí que o perigo começa, entende? E aí a gente começa a culpar, é o bebê que faz isso, é a maternidade, não é. Não é.
Não é a maternidade, porque a maternidade, ela é difícil, é sim, eu sei, né? Vocês meninas sabem, mas o problema não tá dentro da maternidade. O problema tá como a gente olha para ela e o que a gente faz para tornar ela mais leve. E dentro dessa questão também da gente se deixar de lado, acontece o que a Renata mesmo falou. Ela escolheu viver só a maternidade naquele primeiro momento da primeira filha dela, e ela não conseguiu se conectar com a filha dela justamente por isso. Porque a gente tem que tomar muito cuidado pra não ser exaustivo. Não, pra não acabar... Exaustivo às vezes vai acabar sendo, não tem como mesmo. Mas pra não se cobrar tanto a ponto de ver o seu bebê com outros olhos, sabe? Não tô sabendo me expressar direito. É como se a gente culpasse o nosso bebê por a nossa infelicidade. Não é isso? Tipo isso, a gente olha pro nosso bebê e fala assim, nossa, eu amo você, mas olha tudo que me tirou, sabe? Eu não sou mais eu. E você começa a ter raiva. Literalmente, é uma raiva que você sente por estar sentindo aquilo. Porque, querendo ou não, você desejou aquele bebê. Você ama aquele bebezinho. Não é sobre o amor que você sente por ele, mas é a falta de você mesma dentro de você mesma. É uma coisa louca, né? E aquele ciclo, o bebê sente. O bebê sente quando a mãe não tá bem, né? Uhum. E aí o bebê vai ficando mais nervoso, ele vai dando mais trabalho, e aí você vai olhando pra ele ainda mais com sem aqueles paciência, olhos. Exatamente. Né? Então, e outra coisa que você fala muito, Rei, que é nessa tecla que a gente tem que bater. A gente não tá falando que a mulher é obrigada a fazer isso ou aquilo. Mas que o que ela escolher fazer, ela não precisa sentir culpa, né? Que eu passei por isso. Por exemplo, eu falei, meu puerpério foi... Eu acredito que eu ainda... Falam que o puerpério dura 60 dias, 40, sei lá, mas o meu eu acredito que eu ainda tô, viu? 3 anos, minha filha, 3 anos. Vai que vai. E meu puerpério foi muito difícil. E quando eu consegui começar a voltar a fazer alguma coisa por mim, fosse fazer uma unha, mesmo com as duas no meu peito aqui, sabe, assim, que nem... Eu me culpava. E às vezes eu falava assim, as pessoas vão me julgar por isso. E algumas realmente julgam. Julgam mesmo. E eu demorei pra entender que tô nem aí, sabe? Eu vou fazer por mim. Se eu tenho essa possibilidade, eu vou fazer por mim. Uhum. Entendeu? Então, essa culpa... que é o padrão de que a mãe tem que estar sempre acabada, de que a mãe tem que estar sempre desarrumada, de que a mãe tem que estar sempre... É aquele comentário assim, nossa, mas você tá tão bonita, nem parece que teve um bebê agora. Você fala, nossa, eu tenho que estar o quê? Acabada? Só porque eu fui mãe agora, eu tenho que estar um esculacho, né? Tipo, eu tô bem, tô super bem, sabe? Mas as pessoas parece que, né, não pode ver realmente uma mãe feliz, bem cuidada, ou num dia bom, né? Porque tem dias bons, tem dias ruins também, só que é sempre esses comentários mesmo, né? Nossa, que você tá tão bonita. Você nem parece que teve filho agora. Você fala, obrigada. Ou você, né, mentalmente... Ou mentalmente você faz outra coisa, né? Você só agradece, faz uma carinha de vou deixar você passar, mas na cabeça você tá assim, ó, tá tudo pra aquele lugar. E é isso, a padronização da figura da mãe tem que ser aquela pessoa exausta, cansada. E aí eu falo que isso condiciona realmente as mulheres, né? Então, ao mesmo tempo que ela fala, às vezes não se sente motivada, porque já criou na cabeça dela aquela figura de mãe, e muitas vezes a questão mesmo de se sentir culpada. Até hoje, não vou mentir não, às vezes eu saio de casa, fazer alguma coisa, posso, sabe... Mesmo quando eu fui colocar as bebês na escola, que hoje eu falo que foi a melhor escolha que eu fiz, que é maravilhoso pra elas, eu tinha medo do que as pessoas iam pensar, sabe? Tanto é que eu reparo isso em mim direto. Eu tô tentando, assim, todos os dias eliminar isso de mim, assim, mas eu reparo na rede social, no Instagram, né, como eu compartilho bastante no meu dia a dia lá, às vezes eu assisto, depois eu nem assisto meu story, mas às vezes eu acabo assistindo e eu falo, nossa, eu tô justificando isso por quê? Pra quem? Né? Por exemplo, essa semana agora, quarta-feira, terça-feira, eu falei, nossa, preciso fazer minha mão e meu pé urgente. E a Laís dormindo, acordando. Aí a Dai, que trabalha em casa, falou, não, eu fico com ela aqui e tal. Eu falei, nossa, então tá. Então eu vou e volto. Nesse eu vou e volto, parecia que, assim... Eu comentava na internet, tipo, não, eu tô indo, mas a Laís tá com a Dai, tá tudo certo, não sei o que. Depois eu parei, eu pensei, eu falei, gente, eu fiquei fora 45 minutos. Pra
que eu tô tão preocupada assim, sabe? Tá fazendo uma mão, um pé, né? E é tão louco. Sozinha, né? Sozinha, que a mãe não pode ser livre, né? Você virou mãe, de repente você vira literalmente escravo do seu filho. É isso que o povo gosta e muitas mães acreditam nisso, né? Que agora nasceu o bebê, acabou. Não é que é um pensamento fixo, assim, mas passa pela tua cabeça, assim, de às vezes, agora eu tô assistindo um filme porque a Laís tá dormindo. Não, eu tô assistindo um filme porque eu quero assistir o filme. Se a Laís tá dormindo ou não, é uma consequência, assim, mas a gente fica com mas eu tô tentando, assim, ir passando e não justificando tanto também. Isso entra muito, que não é o assunto de hoje, mas que não tem como não falar a questão do machismo estrutural, né? Porque se o pai faz qualquer coisa da vida dele, se ele viaja e fica um mês fora, ninguém vai questionar. Ninguém imagina. Né? Exato. Alguém pergunta pro meu marido se ele vai pra academia, com quem que eles deixam o filho? Ninguém pergunta pra ele, né? Agora, vai você sozinha lá no CrossFit. E os bebês ficaram com quem? Com o pai. Né? Você tem que sempre estar justificando. E aí as pessoas acham o máximo o pai ter ficado com o bebê pra você treinar. Yes! Meu Deus, que demais. Paizão, hein? Você fala, pô, tá fazendo o mínimo, caramba! É o sócio proprietário deste bebezinho, é ele. Não piscou o dedo. Não piscou o dedo. Exato. Poxa, qual que é, né? Ai, meu Deus, gente. E aí, outra coisa muito legal da gente estar falando é que quando a gente vive um processo, isso em tudo na vida, não só na gestação, a gente vai vendo as necessidades que não foram atendidas, nossas necessidades, e aí a gente pode ver o que faz com isso. Que foi exatamente o que você fez, né, Rê? Você, como educadora física, você não teve o suporte necessário que você precisava e nem a orientação correta, né? E aí você sentiu isso e falou, não, pera, eu vou fazer alguma coisa. E aí você desenvolveu o seu método para as mulheres e tudo mais. Você incentiva essas mulheres, nem se for treinar em casa, que eu no final da minha gestação eu não conseguia mais ir na academia porque eu me sentia extremamente cansada. Uhum. E aí eu peguei a plataforma da Rê e eu treinava em casa, porque tinha treinos para mulheres nessa fase e tudo mais. E isso é muito legal também, a gente ressignificar o que não foi legal pra gente e servir tanto pra ajudar a gente como as outras pessoas. E acabando até monetizando isso, olha só, vamos unir o útil ao agradável, né? TV. Exatamente, a gente faz do limão uma limonada, né? Foi exatamente isso que eu fiz. Mas não é fácil, né? A gente está falando sobre julgamento. Quando eu resolvi colocar a minha filha na escola, também você escuta muita coisa, coitadinha, tudo é sempre coitadinha, né? Falei, nossa, sempre a coitadinha do filho e ninguém olha para a mãe, né? Eu falei, mas eu olho. Então, eu gosto de trazer muito esse olhar sempre para a mãe. Então, toda vez quando eu vejo uma mãe perto de mim, eu sempre pergunto, assim, se a gente está num restaurante e tal, né, começa que bebezinho fofo, mas eu sempre pergunto, e você? Como é que você tá? Porque ninguém olha para a mãe. É sempre o bebezinho, o bonitinho, o não sei o quê, ou mesmo assim, às vezes tem os porteiros aqui, a filha acabou de ter, ou a esposa acabou de ter o bebê, e ele fala, olha a foto da minha filha, não sei o que, eu perguntei para ele, mas e a sua esposa? Como é que ela tá? Ela tá bem? Ela tá feliz? Ela tá... E aí começam, né, falar, ai, nossa, ela tá assim, ela tá assada, porque ninguém tem esse olhar para a mãe, né? Todo mundo acha que a gente, quando o bebê nasce, a gente sabe cuidar do bebê e, de repente, a gente tem esse papel de mãe. E a verdade é que a gente está aprendendo também a ser mãe. E a gente precisa ser cuidada também. Então, infelizmente, a sociedade ainda não está preparada para cuidar da mãe, né? Então, por isso que é importante que a mãe cuide dela mesma. Por isso que é muito importante que ela esteja bem com ela, para que ela possa estar bem para o bebê. Se a mulher não entender que antes de colocar, né, vem a questão da máscara de oxigênio em si, não tem como ela salvar o outro. Não tem como. Isso é regra de quando você entra dentro do avião. Antes, né, quando as máscaras de oxigênio descerem lá,
Você tem que colocar em você para depois colocar nas crianças. E por quê? Porque senão você vai perdendo o seu oxigênio e você não vai conseguir ajudar ninguém. Isso a gente tem que colocar dentro da maternidade. A gente precisa entender que nós, mulheres, precisamos estar bem com nós mesmas para poder dar, então, para o outro, né? E não estou falando assim que a gente tem que passar horas no cabeleireiro e que a gente tem que passar horas sozinha. Não, mas é um mínimo, né? Fazer o mínimo. Muitas vezes, nem o mínimo a gente consegue fazer, né? Como a Flávia falou, né? Não, fiquei dias sem escovar o dente. Olha só o que ela estava passando, né? Como que ela estava vivendo isso. E isso não é saudável para ninguém, não é saudável para ela, não é saudável para a família dela, não é saudável para o casamento dela. Então, a mãe, ela precisa entender que, apesar de ser mãe, existe uma mulher dentro dela que quer sair, né? E se a gente não deixar ela sair, se a gente ir matando essa mulher, vai ser muito difícil a gente resgatar ela. Quantas mulheres, agora mais velhas, depois que os filhos cresceram, não sabem o que fazer da vida? Quantas mulheres a gente não conhece que perderam o propósito da vida? Não que cuidar dos filhos não seja um propósito lindo, é um propósito lindo, mas é aquilo, nossos filhos, eles crescem e nós ficamos, né? Então, que a gente, dentro da maternidade, possa andar junto com eles, possa se desenvolver também como mulher com eles. Não estou falando de profissional, se você não quer trabalhar fora, não estou falando sobre isso, mas que a gente possa desenvolver o nosso intelectual, que a gente também possa se enxergar como mulher, né? A vida não acabou, a vida ela só começou e fica mais interessante ainda com os filhos, porque a gente vira aquela mãe malabarista, né? De repente a gente consegue fazer as coisas, não dá conta de tudo, mas a gente começa a entender o que é realmente importante, começa a priorizar realmente o que é importante, né? Você descarta aquilo, você começa a ver, não, isso aqui já não é mais importante, não, isso aqui é importante. E aí você começa e aí eu falo que a beleza da maternidade começa quando essa mulher, ela consegue se conectar com ela mesma, porque aí ela começa a amar a viver aquilo, ela vive melhor para os filhos. A Flávia falou, por exemplo, melhor coisa foi ter colocado meus filhos na escolinha. Para mim também. Quando eu coloquei a Juliana, eu virei outra pessoa, porque aquelas 4 horas que ela estava lá, foram as 4 horas que eu consegui me dedicar dando aula. Eu me realizava nisso, sabe? E acabou, eu era a mãe mais feliz. E as pessoas que estavam à minha volta, que me julgavam, começavam a ver que eu me tornei uma melhor mãe porque eu estava feliz. Eu tinha vontade, então, de estar com a minha filha de novo. Eu tinha essa saudade, porque a gente acha que quanto mais tempo a gente passa com o nosso filho, mais qualidade a gente dá para ele. E às vezes não é isso, né? Às vezes o tempo que a gente passa com ele, né? O pouco tempo, às vezes, que a gente acaba passando, ele vira um tempo mais de qualidade do que você viver 24 horas cansada, exausta, perdendo paciência, querendo, sabe assim, sair daquilo. E ela comentou sobre as pessoas se preocuparem com as mães. Isso é uma coisa que, com a minha gestação, eu acho que eu mudei também em relação a enxergar outras mulheres gestantes, outras mulheres mães. Pra você também foi assim? Total, né? Porque assim, por exemplo, infelizmente, é muito comum da sociedade ver uma grávida e falar: que carinha de grávida, nossa, olha, seu nariz tá inchado, nossa, olha, você não tá com um pescoço. Eu escutei tanta coisa, assim, e não é de pessoas conhecidas. É assim, você entra numa farmácia, o atendente da farmácia fala: nossa, que cara de grávida, nossa, tá com carinha de mãe, né? E você, tipo, tinha acabado de vomitar no banheiro, assim, sabe? Você tá o pó, e as pessoas, nossa, que carinha de mãe, não sei o que. E aí você fica, gente, é tão mais gostoso quando alguém vira por exemplo, eu gestante, quando alguém vira e fala assim: você tá precisando de alguma coisa? Tudo bem? Você precisa de ajuda? É tão mais assim, tipo, nossa, obrigada, do que um comentário sobre o físico, né, da mulher. As pessoas sentem muita necessidade de falar alguma coisa, né? Sente. Tem que falar alguma coisa. Tipo assim, você não tem que falar, fica quieta, né? Só que eu acho que é uma coisa que vem de muito, tipo assim, as pessoas falam porque acham que tem que falar, que tá com cara de mãe, tá com cara de grávida. Mas é exatamente a necessidade de falar. É um telefone sem fio, de uma coisa que vai indo e vai indo. E essa questão não só de ver as gestantes com outros olhos e tomar mais cuidado com o que vai falar e ter essa empatia, mas também ver a minha mãe com outros olhos. Tá, total. Né? E, inclusive, a Renata falou assim, depois que esse filho nasce, né,
quem que olha com carinho pra essa mãe? A única pessoa que me olhou com carinho, assim, que me priorizou antes das minhas filhas, que óbvio, ama incondicionalmente minhas filhas, mas que me olhou com carinho e me cuidou antes das bebês, foi a minha mãe. Nossa, minha mãe no meio. O dia que eu tive Eu também fiquei emocionada. O dia que eu tive baby blues, eu tive um dia só de baby blues ali, né? Tava deitada na minha cama. E aí comecei a chorar. Tava a pessoa mais feliz do mundo, mas aquele famoso baby blues, né? Tava lá a pessoa mais feliz do mundo, mas assim, não conseguia parar de chorar, não tinha motivo, eu tava só chorando por chorar. Aí minha mãe entrou no quarto, gente, dá até um negócio no coração de lembrar assim, que ela olhou pra mim e falou assim: o que tá acontecendo? Não, o que tá acontecendo? Você tá precisando de alguma coisa? Eu falei: não, mas tá tudo bem, tô chorando por chorar. Dela: não, filha. Dela saiu. Aí depois ela vinha com um pedacinho de bolo. Aí saía, vinha com um copo de... Você quer um copinho de água? Eu falei assim: mãe, eu só tô chorando, só tá tudo bem. Só aí ela você via aquela preocupação, daí você fala: gente, talvez eu tenha me tornado esta pessoa a partir de agora com a minha filha. Exatamente. E aí, tomara que tenha. E assim, alguns detalhes que eu percebi a diferença. Por exemplo, assim, e é óbvio que as pessoas não fazem isso por mal, mas assim, as bebês choravam, o que acalmava elas era meu peito. Então, às vezes, eu tava naquele banho de 2 minutos que eu tava tomando, mas que eu tava sozinha naquele momento do meu dia. E essa era a diferença entre minha mãe e as outras pessoas que estavam convivendo comigo. Quando elas choravam e eu tava no meu banho, a minha mãe levava elas pra mais longe, tentava acalmá-las e tentava fazer eu não ouvir o choro. As outras pessoas traziam elas até mãe, mim. Tá chorando. Você fala: poxa... não adianta, tem que ser a mãe. Você fala: meu, às vezes não, às vezes você fica só 10 minutinhos no colo a mais, às vezes não precisa tanto assim. Inclusive, esse é um assunto que eu quero falar muito com a Rê, que é essa questão, assim, dela incentivar as mulheres e cuidar dessa... Ela até coloca assim no perfil dela: ajuda as mulheres a recuperar a barriga. E às vezes quem vê de fora pensa assim: nossa, olha que fútil. Superficial. Que superficial. Conteúdo... nada a ver. E primeiro, que nem se fosse nesse sentido só de recuperar a barriga, de fazer uma mulher... É autoestima, não teria problema. Mas ela tá querendo dizer em relação à diástase, que ela você tem essa especialidade e você hoje trabalha muito com mães, inclusive a minha diástase ainda não está 100%. Olha lá, dona Flávia, vou pegar você hoje no meu pé, eu vou te pegar, né, pra fazer o negócio. Esperou ao vivo pra tomar um pito, tá vendo? Mas então, Rê, era sobre isso que eu queria falar. A questão de as mulheres que nem imaginam, que não têm essa informação. Hoje em dia está sendo cada vez mais falada da fisioterapia pélvica durante a gestação e tudo mais. Mas eu tô tendo contato com mulheres que há muito tempo tiveram seus filhos e não tinham noção de que estavam com aquela diástase aberta. E o que acontece? Com o passar do tempo, vai enfraquecendo ainda mais essa musculatura e vai cada vez mais projetando, né? E aí quando a mulher... Exatamente. E aí que elas percebem que tem uma coisa errada, né? E aí é possível recuperar essa diástase mesmo depois de anos dessa gestação? É possível, não tem um tempo limite. Se você teve bebê faz um dia, vamos dizer, ou 10 anos, a diástase ela pode ser recuperada. Porque a diástase nada mais é que uma lesão no seu abdômen. Então, pensa que a gente tem a nossa parede abdominal, nosso reto abdominal, e daí ele vai se separando, né? O próprio bebê vai fazendo isso para que ele possa crescer dentro do nosso útero. Ótimo, perfeito. Essa é a funcionalidade, a fisiologia do nosso corpo para que o nosso bebê ele cresça. Só que o que acontece? Conforme a barriga vai crescendo, essa mulher ela vai tendo algumas disfunções, às vezes falta de exercício físico, até mesmo uma má postura, muito normal, né? A gente fica mais projetada para frente, né? E aí, conforme o tempo vai passando, a gente vai fazendo essa diástase fisiológica, né? Que, como eu falei, é fisiológico que acontece essa separação, virar uma patologia, né? Então, uma condição no seu abdômen que depois que o bebê ele nasce, o seu abdômen ele não tem força suficiente para voltar. Então, deixando esse buraco entre essa parede do reto abdominal. Não sei se fez sentido assim para quem está aí me assistindo. Mas é exatamente isso que acontece. E aí, o que acontece? Essa mulher fica
triste, porque ela vai perdendo, né? Perdendo peso. Só que a barriga, ela não vai voltando. Aí você tem barrigas de estômago alto, avental, pochete, aquelas barrigas maracujá, barriga de grávida ainda, né? Aquela barriga bem inchada. E elas vão ficando frustradas, vai causando, vai abalando a autoestima, né? Querendo ou não, a gente ainda atrela muito a nossa autoestima à nossa parte estética, né? Ainda. Então, essa mulher, ela se olha, ela não se reconhece mais, ela ainda tá com a barriga grande, ela coloca um vestido, as pessoas ainda confundem ela com uma gestante, e isso vai abalando a autoestima, né? E muitas delas falam, nossa, eu faço dieta, eu faço exercício e nada da minha barriga voltar. E aí, então, eu venho com essa conscientização, falei, não, você pode fazer a dieta que for, se você tiver uma condição, seu abdômen estiver separado, ele ainda vai ter essa projeção para frente, é onde você tá triste por conta disso. Então, a gente precisa tratar a sua diástase, a gente precisa fortalecer essa musculatura para que, então, o seu abdômen ele vai voltando ao estado de origem. Só que é óbvio que a gente também tem que pensar que só tratar a diástase não é suficiente, porque além dessa diástase abdominal, a mulher também, durante a gestação, acaba acumulando um pouco de gordura abdominal, né? Dependendo de quanto você engorda na sua gestação, acaba tendo um excesso ali de gordura abdominal. Então, a gente também precisa trazer uma metodologia de treino que eu consiga também combater essa gordura, né? Então, através de treino, alimentação, a gente consegue combater essa gordura. E aí, trabalhando com a diástase, o abdômen dela vai voltando, né? Para o lugar. Até porque um corpo forte no centro aqui é um corpo forte num grande geral também, depois com o treino. Deve ser muito mais fácil para uma mulher ou enfim, para quem for, treinar um dorsal, peitoral, tendo o core mais fortalecido, para fazer um agachamento, para fazer qualquer tipo de exercício. Você tendo o core, né, que é essa parte aqui do meio fortalecido, te facilita muito fazer todos os outros exercícios assim, sabe? Então, mas no caso de... geralmente não volta quando a mulher tem uma musculatura mais enfraquecida, né? Ou quando aumenta muito, que foi no meu caso, numa gestação gemelar. Mas e no caso, por exemplo, da Boca Rosa, que ela nem sabia que ela estava com essa diástase, ela emagreceu tudo que tinha, não ficou com a barriga projetada, só que ela secou tanto que a gente conseguia enxergar certinho. Mas essa também diástase. Tem a questão da lipolade ali. Será que também não interferiu ali na... Então, a diástase, ela não causa só este problema de barriga projetada para frente. Na grande maioria, sim. Agora, se a gente pega a barriga da Boca Rosa, mesmo, por exemplo, barrigas de mulheres do CrossFit, não sei se você já viu, né? São barrigas extremamente secas, né? Não tem nada de gordura e ainda assim forma um cone. Então, sim, a gente diz, né, dentro... da educação física, né? Na verdade, não é uma parte que a gente entra muito dentro da educação física, é mais voltada para uma especialidade de fisioterapia pélvica, ou mesmo da especialidade que eu fiz fora, lá nos Estados Unidos. Mas é uma barriga que a gente diz que tem uma disfuncionalidade. Então, o abdômen dela não é um abdômen funcional. Por ainda ter a condição de diástase. Então, a diástase, ela causa dor. Eu não sei se ela tem problema com, por exemplo, dor na relação sexual ou problema com incontinência urinária, mas ter uma diástase aberta, tem vários problemas que podem ocasionar no seu core como um todo, né? Problemas com assoalho pélvico, problema com a sua postura. Então, não é só, como eu falo, não é só o estético. Traz uma disfuncionalidade no geral. Entendeu? Entendi. E agora, chegou a hora que eu adoro. Que é a hora do mimo. A hora que eu adoro também. Ai, eu também adoro essa hora, gente. Essa hora já. Maravilhosa. E como a Rê não está aqui do nosso ladinho, eu vou entregar primeiro da Muri. E aí depois, Rê, eu vou abrir o seu pra te mostrar. Espero que você goste. E aí, assim, amanhã já tá no correio pra você. Ai, que chique, gente. Muri, em parceria com a Marcela Pedroso. Ai, muito obrigada. Espero que você goste. Esse aqui é um bloquinho do podcast que eu também vou mandar pra você. Eu vou abrir também, posso? Ou só ela que pode abrir? Então tá. Tá. Olha, tem até um bombonzinho aqui. Lindo. Essa Flávia é muito caprichosa, gente. Eu preciso aprender a ser assim. Ai, que fofo!
a Laís. Ai, que bonitinho. Ai, amei. Obrigada. Ai, muito fofo. Eu pesquisei, já entrei no Instagram, falei, deixa eu ver se elas usam mais dourado, mais prata, né? Porque... Dourado. Time dourado eu sou. Ai, Ai, eu muito falei. fofo. Olha só, tem uma pedrinha que é um coraçãozinho. Dá pra ver? Põe ali pede pra Flavinha mostrar. Vai. Tem a pedrinha roxinha em cima, a bonequinha em E, ó. A Laizoca. laizoca Bora. de lilás. Muito fofo, obrigada. E Rê, vou fazer as vezes, com licença. Pode fazer. Espero que você goste também, que também foi escolhido com muito carinho. Ai, gente. Não tem como não mimar essas mamães. Vamos olhar para as mães. Vamos olhar para as Né? mães. Mimos para as mães. Rê, eu vou mostrar. Será que você vai conseguir? Ai, que lindo! Gente, que lindo! É a Juju e o Léo, né? São dois. Ju e Léo, são dois. A gente fica muito besta quando ganha, tipo, essas coisas que Que é relacionado é aos relacionado aos nossos filhos. A né? gente fica toda besta. Que lindo, Flávia! Ai, gente, já tô ansiosa pra chegar. Ah, eu fiquei feliz que você gostou, tá escrito Meus Filhos Amados. Ai, que Deixa eu ver o Léo. lindo. Ai, que graça. Tipo Nossa, uma lindo. mandalazinha. Ah, Amei. enfim, vamos carregar nossos filhos sempre. Ai, assim. Sempre carregaremos eles. E aí a gente fica mais bonita carregando eles, olha só. Vamos unir. Então é isso, gente. Ai, mas passou muito rápido. Já passou muito rápido, que isso? Quanto tempo foi? Né? A gente poderia ficar aqui, a gente pode fazer um parte 2, eu Com acho, certeza. viu? Eu acho que a gente pode marcar a parte 2. Será que a gente marca a parte 2? Não, e eu acho sim que tem que ter um presencial da Renata, a gente tem que conversar sobre isso. Ah, mas isso deve Isso! Pra mim já tá em pauta já. Pra mim já tá ali, ó, sentadinho ali na Eu frente. vou, eu prometo que eu vou. Vem passar Quando eu calor pra cá organizar com a aqui, eu gente. vou. Vem passar calor com a gente. Vem passar calor com a gente. Dá, minha filha, aqui em São Paulo tá diferente, nós já tá aqui, ó, suando, na suadeira. Muito obrigada por ter aceito meu convite. Você sabe que o quanto você é especial pra mim. Se tornou uma grande amiga e espero que assim a gente possa caminhar juntas sempre. Um beijo, muito obrigada. E Muri, muito obrigada. Ai, eu que te agradeço. Adorei, achei que a gente formou um trio muito bom. Eu que te agradeço o convite de estar aqui. Te agradeço também várias trocas que a gente teve, não só durante a gestação, no pós-gestação também. E as futuras trocas que a gente vai ter também, Com porque certeza. você é uma pessoa que assim, que a gente se dá bem, viu? A Vou falar gente pra você pensa que parecido. a gente pensa bem parecidinho. Então, assim, fiquei muito feliz que você me convidou, deu tudo certo, a gente tá aqui, gravou. Muito Conseguimos! obrigada. Conseguimos! 2, 4, 5 crianças em casa. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo.